Olá, está no ar mais um Câmara em Ação. O jornal que mostra aos cidadãos sergipanos a atuação dos vereadores de Aracaju. Veja as principais manchetes do programa de hoje. Johnny Marcos fala sobre as obras na Farolândia. Emanuel destaca obras do governo e Rosângela lamenta a participação de militares em violência contra mulheres. O Câmara em Ação começa agora. Johnny Marcos agradeceu ao prefeito Edivaldo Nogueira por obras na Farolândia. Quero, inclusive, parabenizar o Poder Executivo da nossa cidade, parabenizar o prefeito Edivaldo Nogueira pelo trabalho que ele tem realizado na nossa cidade. A evolução do bairro Augusto Franco, da Farolândia, dos bairros adjacentes, tem sido visível e notório por todos os moradores daquele local. As obras que são realizadas, a presença do Poder Executivo ali tem sido grande, de forma que os moradores sentem-se satisfeitos. E eu pude constatar isso durante uma caminhada que eu fiz naquele lugar. E, ao mesmo tempo, percebo que o acesso do cidadão aos poderes, tanto legislativo como executivo, aqui na nossa cidade tem sido muito fácil e muito simples. O vereador Ivaldo José parabenizou o Jornal da Cidade por matéria sobre a necessidade de um estudo no trânsito da capital sergipana. Esta reportagem ela é um reflexo feito sobre o trânsito nas capitais brasileiras e algumas cidades do mundo pelo professor e pesquisador e arquiteto Valério Medeiros, da Universidade de Brasília. Pois bem, ele coloca Aracaju em sua pesquisa como um dos piores trânsitos do mundo. Sendo mais preciso, estaria entre as 21 cidades com dificuldade de mobilidade, principalmente para o transporte de massa. E ele aborda exatamente o que eu venho falando, a necessidade de se ter em Aracaju corredores específicos para os ônibus, menos retorno nas avenidas que foram transformadas em corredores, viadutos e passarelas. O presidente da Câmara de Aracaju, o vereador Emanuel Nascimento, falou sobre as dificuldades encontradas pelo atual governo no início do mandato. De acordo com Emanuel, mesmo com essas dificuldades, a administração consegue inaugurar muitas obras no estado. Logo ao chegar, no dia 1º de janeiro, vereador, de 2007, que teve muitas dificuldades, vereador Gonzaga, para trabalhar, para implementar o seu programa, para implementar um trabalho em defesa do povo sergipano, justamente isso que o governador se propôs. Teve muitas dificuldades e esse governo passou a ser criticado, né, por setores da oposição, dizendo que o governo não fazia obras, que o governo era incapaz, que o governo não construía, que não sabia administrar, que não sabia conduzir, não é? Que ele não era um tocador de obra. E o que a gente vê na prática, meu companheiro Bertolino, é o inverso. Onde você anda nesse estado, você vê as mãos do governo do estado. Você vai aqui no Hospital João Alves Filho, você vê uma transformação naquele hospital. Você vai em Lagarto, você vê outra obra do governo municipal, do governo estadual. É importante dizer, meus amigos, que o companheiro Belivaldo, que era secretário da Educação, enquanto o governador faz campanha, Belivaldo está inaugurando as obras, as escolas, as unidades de saúde da família, as estradas. O vereador Dr. Emerson Ferreira fez indicações à SMTT para implantar sinalizações nas proximidades do Centro de Apoio Pedagógico aos Deficientes Visuais. Solicita do senhor Oswaldo Nascimento que coloque uma faixa de proibição de estacionamento em frente ao CAP, porque isso dificulta o acesso das pessoas, porque é uma convergência de pessoas com deficiência visual até aquele local e é uma dificuldade porque as pessoas estacionam o carro em frente ao CAP. Pedimos também a revitalização da faixa de pedestre. Já fizemos 2 indicações aqui o ano passado e esse ano pedindo um reestudo. Existem faixas de pedestre aqui em Aracaju que não tem condição, não tem por que existir, não há racionalidade na sua colocação e existem outros locais onde há necessidade. Nesse cruzamento aqui da Senador Hollenberg com a Leonardo Leite, é necessário que se revitalize
e que se faça uma campanha permanente junto aos motoristas, no sentido de que obedeçam à faixa de pedestre, porque nesse ambiente existe uma travessia de pessoas com deficiência visual, o que impõe maior risco ainda. O vereador Fábio Mitidieri explicou a situação de seu projeto de regulamentação da profissão de mototaxista em Aracaju. Que nós já reapresentamos o projeto de regulamentação do serviço de mototaxista na cidade de Aracaju, que esse projeto se encontra hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão deu um parecer negativo e nós já entramos com um recurso para plenário, parecido com o que ocorreu no ano passado. E nós, na sessão especial de hoje, o que é que eu quero especificar e deixar bem claro? Nós vamos tentar mostrar que o mototaxista, de um ano para cá, continua trabalhando, continua exercendo a sua profissão de maneira irregular, segundo a Prefeitura, mas regulamentada, segundo o Congresso Nacional, segundo o presidente Lula. Nós queremos mostrar que, desmistificar que os acidentes de moto que ocorrem sejam somente de mototaxistas, pelo contrário, que se tem cidadão, se tem profissional que é zeloso e cuidadoso, é o mototaxista. O vereador Valdir Santos parabenizou as escolas e estudantes de Aracaju que participaram da abertura de um desfile cívico no último domingo, dia 28 de agosto, no bairro Siqueira Campos. Parabenizar os colégios municipais da nossa cidade e alguns colégios públicos alguns colégios particulares, que esteve presente ontem lá no Siqueira Campos, no desfile, assim contribuindo para a sua pátria, os garotos ali marchando muito bonito. Eu estive presente no palanque oficial do prefeito Edivaldo Nogueira, e lá tinha diversos colegas vereadores e as autoridades do nosso município estavam marcando presença ali. Então foi muito bonito ontem o desfile e eu fiz questão hoje de utilizar a tribuna da casa para parabenizar os nossos estudantes da nossa capital, tanto do município como também das escolas particulares, que abrilhantou aquela festa muito bonita ontem lá no bairro Siqueira Campos. A vereadora Rosângela Santana lamentou o envolvimento de homens militares em casos de violência contra mulheres, crianças e adolescentes aqui em Sergipe. De um ato de violência praticado por um integrante, aspirante do Corpo de Bombeiros, que foi flagrado em companhia de duas adolescentes de 13 anos. Acrescentando-se a isso, o fato do outro policial, que já havia praticado um estupro com a sua dita namorada, e numa segunda tentativa, não conseguindo, fez com a sogra. E eu fiquei a imaginar que essa luta da sociedade pelo extermínio, pelo fim da violência contra a criança e o adolescente e contra a mulher, precisa ser levada mais a sério e precisa ser levada por todos. Eu nessa manhã, queria dizer que eu me sinto impotente, porque eu já não consigo dar conta. As mulheres não conseguem mais dar conta disso. É preciso que os homens também tenham uma palavra sobre isso. E o Câmara em Ação de hoje vai ficando por aqui. Assista às sessões ao vivo através do site www.câmaradearacaju.com.br ou ainda pela rádio Liberdade AM, das 9 ao meio-dia. Até o próximo programa. Até lá!